Meus irmãos, o hospital, ele é um lugar para doentes. Se uma pessoa estiver doente, precisar de um tratamento, o melhor lugar para essa pessoa estar é no hospital. O hospital tem profissionais, tem equipamentos, tem medicamento, tudo que a gente precisa por estarmos doentes. Mas o hospital também, ele tem um problema, que é o fato de que lá, por ter tantos doentes, eles estão infectados. E são infecções que estão no ar. E aí uma pessoa que passa por uma cirurgia, há uma iniciativa do hospital que ela saia rapidamente do hospital para que ela não pegue uma infecção hospitalar. Porque o próprio hospital, ele cura, mas ele também tem os problemas dele. E quando a pessoa ela estiver doente, ela vai ter que ir no hospital. E essa foi uma comparação que eu ouvi essa semana, muito interessante, em relação à igreja também. A igreja, ela fere muitas pessoas, ela machuca muitas pessoas, por vários motivos. Existem pessoas que às vezes não estão contentes com você. Existem pessoas que, por algum motivo, seja inveja, seja qualquer outro sentimento ruim, ela acaba ferindo as pessoas. Mas se para o doente, o melhor lugar para ele estar é no hospital, espiritualmente falando, e biblicamente, como Jesus bem disse, que quem precisa de médicos são os doentes, e assim ele faz essa comparação, o melhor lugar para você estar é na igreja, é na presença de Deus. Ainda que você seja ferido por alguma coisa, a igreja vai te curar. A igreja vai te dar a oportunidade de você sarar. E quando digo igreja, eu falo do corpo. Porque quando uma parte do seu corpo está ferida, há um trabalho de todo o corpo para sarar aquela ferida. E assim nós somos comparados ao corpo de Cristo Jesus. Essa introdução faz com que você possa se preparar para entender qual é a nossa posição dentro da mensagem que estaremos pregando nesta noite a respeito da primícia e como nós devemos usar a nossa primícia. E não estou falando apenas na questão financeira, não, é em todos os sentidos. Onde está a sua primícia? Em algum lugar ela está. Se ela não estiver na mão de Deus, ela vai estar na mão de alguma entidade ou de alguma coisa. E é diante disso que eu quero convidar você para nós lermos um trecho da palavra de Deus. E convidaria você a se colocar de pé, achando o texto de segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4. E nós nos colocamos de pé como um respeito à leitura da palavra de Deus. É um costume judaico que eu assisti lá em Jerusalém, quando um jovem, um adolescente, completa 16 anos, ele tem a oportunidade de ganhar uma Bíblia e ele vai ler essa Bíblia diante do Muro das Lamentações. E aí, ele fazendo isso, lembramos a palavra de Deus que diz: não se aparte de ti esta palavra. Ou seja, aquela Bíblia que ele ganha dos pais, ele a mantém com ele durante toda a sua vida. E é diante disso que nós também fazemos essa reverência à palavra do Senhor.
então é isso mesmo. Quem já achou 2 Tessalonicenses aí, diga amém. Então, fecha. Que daí eu preguei ontem. Hoje é Provérbios. Capítulo 3, 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagares é um lugar onde armazena o vinho. Então eu gostaria que você fechasse a Bíblia, fechasse os teus olhos também, mas abrisse o teu coração e abrisse a tua boca pedindo a Deus para que Ele fale contigo, para que a palavra seja específica, uma palavra rema, que ela venha trazer a direção da tua vida e que você possa ser orientado por ela. E assim como a bússola orienta os navegadores, assim a palavra de Deus venha nos orientar ao caminho que devemos trilhar. Assim peço a Deus pela vida de todos aqueles que entraram neste lugar. Nós sabemos que o Senhor tem projetos para cada um de nós. E nós sabemos o quanto o Senhor quer nos ensinar, porque tendo conhecimento da Tua palavra, nós estaremos errando menos. E errando menos, nós conseguiremos vencer. Peço pela vida de cada pessoa que está neste lugar, para que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, para que ela seja cheia da Tua vontade, e a Tua palavra transformando vidas, a Tua palavra transformando opiniões, a Tua palavra transformando a maneira de viver, ela venha trazer para cada um de nós, a Tua palavra, a modificação que a gente tanto precisa. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, igreja? Se sente um pouquinho, falando de primícias, nós nos preparamos durante essa semana para falarmos a respeito de primícia. Por vários motivos. Primícia do mês de fevereiro, é o primeiro domingo do mês de fevereiro. Já estamos no segundo domingo do ano. O domingo, para nós, é o primeiro dia da semana. E sendo o primeiro dia, nós consagramos esse dia a Deus e nos preparamos aqui na igreja como um quartel-general para que através daqui a gente possa enfrentar uma semana de batalha, uma semana em que você vai conviver com pessoas que não pensam como você, pessoas que têm opiniões diferentes, pessoas que afrontam a gente. Alguns vão ter desafios de viagem, alguns vão ter desafios de decisões. Então nós vamos consagrar a primícia do domingo para termos uma semana abençoada. Quem entendeu, diga amém. E é basicamente em cima disso que a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tudo isso. Entendam vocês que, quando nós lemos aqui a respeito disso, das primícias, a gente normalmente pensa somente na questão financeira, trazendo a primícia para os dias de hoje. Mas para quem já teve experiência de roça, vai entender aquilo que a gente vai explicar. A plantação, ela é feita e ela depende da chuva. E a chuva ela precisa vir na medida certa, no momento certo. E o lavrador ele precisa da bênção de Deus para que a lavoura dele ela aconteça de forma que ele venha colher os frutos. E eu já vivi no sítio tanto tempo que eu via a preocupação dos meus tios com a falta de chuva. E a gente sempre foi muito católico. Então eu me lembro que eu e minha tia, nós íamos no meio da roça, havia lá uma capelinha que era feita com este propósito. E lá havia imagem, havia uma cruz, onde a gente levava uma água e a gente molhava a cruz. Ou seja, a gente tinha a esperança de que através disso a gente tivesse uma resposta de chuva. E era a maneira que a gente fazia. Se fosse hoje, eu estaria de joelho no chão orando a Deus nesse sentido. E eu lembro que teve época que a colheita não era boa.
E havia uma tristeza muito grande, porque se trabalhou em vão durante tanto tempo e a colheita não foi boa. No caso dos judeus, eles têm ainda uma situação, naquela época, ainda bem mais difícil. Porque lá em Israel, por ser um lugar muito árido, desértico, eles têm essa dificuldade. Mas eles têm uma tecnologia hoje que não tinham antigamente. E aí então vem toda essa passagem para que a gente venha entender, a gente venha lembrar daquilo que aconteceu com eles e serve para a gente. Naquela época, eles estavam plantando e precisavam e dependiam da bênção de Deus. E essa dependência de Deus, ela fica muito maior quando você depende da chuva. Quando eles dependem que a chuva venha no momento certo, na hora certa, na quantidade certa, é uma dependência tão grande, mas tão grande, que há uma gratidão no mesmo nível. E essa gratidão é eles reservarem as primícias de tudo aquilo que eles colhiam e eles entregavam no templo. E aí então havia uma festa chamada Festa das Colheitas, o dia de Pentecostes, que essa festa era a maneira que eles tinham para agradecer a Deus. Veja que quando você tem uma dependência muito grande de Deus, e você só depende de Deus para algumas coisas, o seu compromisso com Ele acaba sendo muito maior. Quando você viveu um momento difícil na tua vida, você ficou muito mais temente ao Senhor. Quando você viveu um momento em que você dependeu mais de Deus, você se santificou mais, orou mais, jejuou mais, você teve mais compromisso com Deus, você deu mais valor a Deus. Assim, uma colheita que depende exclusivamente da boa vontade de Deus para que a chuva venha. Você imagine a nossa situação de momentos que a gente vive. E vamos colocar um fato simples. Quando você se encontra doente. E aquela doença, ela não é uma doença simples. Não é uma doença que com remédio se cura. É uma doença mais grave. Aí então o que a pessoa ela faz? Ela começa a se aproximar de Deus por causa da dependência que tem de Deus. Então a dependência que tem de Deus é uma dependência daquilo que Deus pode fazer. E não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. E isso não é o correto. Porque quando nós servimos a Deus e tememos ao Senhor e temos essa dependência de Deus, não é por aquilo somente que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez. Está muito complicado? Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Então, o povo de Israel viveu dessa forma e até os dias de hoje é assim. Porém nós, quando temos essa dificuldade, a gente começa a ser mais humilde, mais simples. A gente começa a ser mais manso, porque há uma dependência de recebermos alguma coisa. E quando a gente consegue receber aquilo, aí as coisas vão mudando um pouco. E na medida que o tempo vai passando, as pessoas vão mudando a sua maneira de viver, de encarar as coisas, vão se esquecendo dos benefícios que Deus fez. A gente vai esquecendo do que aconteceu. A gente vai esquecendo que em dado momento da nossa vida, a mão de Deus ela foi tão generosa para conosco, mas a gente vai esquecendo um pouquinho disso. E a gente vai colocando as nossas primícias em outro lugar e não na mão de Deus. Quando a gente fala de primícia, a gente fala de tempo. A gente fala de talento, de dons, de ministério. A gente fala daquilo que a gente tem e que pode ser ofertado ao Senhor de forma que a nossa gratidão venha a ser no mesmo nível dos benefícios que a gente já recebeu. E o mesmo Deus não escapou disso. Quando Abraão ele recebeu um presente dos céus, que foi o seu filho Isaque, houve um momento que Deus pediu aquele filho. Uma história muito conhecida por todos. E aí então Abraão vai sacrificar o seu filho, ele entrega o seu filho a Deus.
E aí Deus interrompe aquela situação e fala: Abraão, pode parar, que agora eu já sei que você me colocou em primeiro lugar. A primícia de Abraão foi o seu filho. E nós não estamos pedindo o seu filho. Imagine você sacrificar o seu filho, entregar o seu filho a Deus, assim como Ana fez, assim como tantas outras pessoas no passado fizeram. E nós temos uma situação em que o próprio Deus, ele teve que fazer isso. Quando ele teve que entregar o seu filho para vir aqui na terra como ser humano e passar por tudo que passou. Se Abraão fez isso, e Deus olha para a terra e não vê um justo sequer, não há uma pessoa sequer, ou seja, era uma derrota. Deus estava sendo derrotado pelo diabo, pelo pecado. A derrota, ela chegou na vida do ser humano. O ser humano foi a coisa que Deus fez e que ele olhou e ele disse: não está bom, porque ele é falho, ele erra. E assim Deus puniu Adão e Eva. Assim Deus olhou e não viu nenhum que pudesse representar a raça humana. E aí então ele tira do seu reino a primícia dele. E a primícia de Deus é o seu filho. E ele envia o seu filho para o ventre de uma mulher chamada Maria, para que ele venha ao mundo. Jesus veio como qualquer um de nós, qualquer homem. Mas ele veio para representar a raça humana. Jesus foi carpinteiro por 30 anos, ou conviveu com o seu pai por 30 anos. O propósito de Deus para Jesus não era que ele fosse um carpinteiro. Carpinteiro, qualquer um pode ser. Mas o propósito de Deus é que ele viesse representar a humanidade e fosse um homem que não conhecesse o pecado e, portanto, ele pudesse, através disso, trazer a salvação a todos nós. Louvado seja Deus pela iniciativa do nosso Pai de enviar o seu Filho em nosso lugar. Aí, o que nós temos a segurança? A salvação. A salvação é a segurança que nós temos. Pois bem, se nós temos a salvação, e essa é uma opinião minha a respeito da salvação, que muitos alegam que a salvação ela é uma vez salvo, sempre salvo. Não, biblicamente não entendemos dessa forma, e 90% do grupo evangélico não pensa dessa forma, porque entendemos que uma vez salvo, temos que conservar essa salvação na nossa vida, visto que alguns versículos nos dão a garantia disso: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então é constantemente uma luta que nós temos para estarmos vencendo todo dia, todo momento, toda hora. Porque eu tenho falado e vou voltar a repetir isso. O maior pecado que um ser humano pode cometer é o fato dele negar a sua fé em Jesus, quando ele, ao conhecer, ao experimentar e sentir a boa mão do Senhor, de repente ele vira as costas para Deus e se torna uma pessoa desviada do caminho de Deus. E essa pessoa que não quer nada com Deus, ela então estará fazendo exatamente aquilo que o diabo quer: destruir a vida dela por completo. Este vai ser o maior pecado que alguém pode cometer. Então, o cuidado é constante. E quando nós falamos de salvação e entendemos que algumas pessoas pregam até isso, que é uma vez salvo, sempre salvo, não é assim. Uma vez salvo, constantemente buscando a salvação, todo dia e toda hora. Se fosse assim, Judas teria salvação, e não teve, e se tornou o filho da perdição. Diante disso, nós vemos uma situação que eu quero lembrar a vocês, de um rei chamado Saul. Quando Deus escolhe Saul para que ele seja o rei de Israel, entenda que naquela época não tinha rei, e o povo queria o rei. Tinha-se juízes, e eles julgavam as causas. E aí então eles queriam, porque era bonito ter rei, todas as nações tinham rei, então eles queriam,
Deus acabou dando um rei para eles, um bom rei. Saul foi um bom rei, porém subiu na cabeça dele. Subiu na cabeça dele a ponto dele amar muito mais o trono dele do que a Deus. E tem muita gente que ama muito mais a bênção do que o abençoador. Tem muita gente que ama muito mais aquilo que ele recebeu, a bênção que está com ele, do que aquele que deu a bênção. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Israel era dividido em 12 tribos, e uma das tribos, Benjamim, era aonde Saul veio, de onde Saul veio. E cada tribo tinha uma característica diferente. Alguns, por exemplo, os levitas, eles tinham o dom de servir, eles tinham o dom de cuidar da casa de Deus, eles tinham o dom de cantar, enfim, eles eram especiais nesse sentido. A tribo de Benjamim, ela tinha uma característica: eles eram homens de guerra e eles eram especialistas em usar a funda, a mesma ferramenta que Davi usou para derrubar o gigante, e também arco e flecha. E eles tinham tanta habilidade com a mão direita como com a mão esquerda. E Saul recebeu esse treinamento, e ele era um homem preparado para a guerra nesse sentido. Como nós nos preparamos para uma guerra espiritual aqui na igreja. A igreja nos fortalece, a igreja nos prepara para que a gente enfrente as situações que a gente vai enfrentar amanhã ou depois. Aqui nós estamos para adorar a Deus e sermos fortalecidos por Ele. A direção que Deus nos dá e como que nós estaríamos preparados para encararmos todos os desafios que nós estaremos enfrentando. Saul, então, está lá com o seu exército, do outro lado dos filisteus, e aí então surge uma situação diferente. Antigamente eles lutavam um exército contra outro, porém vem um desafio de lá, dizendo: olha, manda o melhor de vocês aí, a gente manda o melhor nosso aqui, e eles vão lutar, e quem vencer é o vencedor, e o derrotado será escravo. E aquilo pareceu a princípio para o rei Saul como um bom desafio, porém ninguém apareceu para aquele desafio. Não havia ninguém para representar o povo de Israel. O que aconteceu, na verdade, foi que se acovardaram diante de um inimigo que era gigante. O teu inimigo não é maior do que o Deus que você serve. O seu problema nunca será maior do que o Deus que você serve. Então, o Deus que você serve, Ele vai te dar condições de derrotar os teus inimigos. Pronto. Saul está lá, imagino eu que ele esteja sentado, a armadura brilhando, peitoral, a espada enorme, ali, esperando que apareça um grande soldado para enfrentar aquele gigante lá. E quem deveria ir naquela batalha era Saul. Se ninguém aceitou ele como rei, ele tinha que se levantar e dizer: eu vou para essa batalha. Mas ele não teve coragem. Ele se preocupou muito mais em ficar acomodado do que guerrear. A nossa vida, igreja, é de batalha. A nossa vida, todo momento é de batalha. E constantes batalhas. Às vezes a gente já perdeu, seja no pecado, seja no erro, seja na desonestidade, seja na mentira. Mas nós temos o arrependimento. E o arrependimento traz para nós uma nova oportunidade. O arrependimento traz para nós uma nova oportunidade. Saul então espera, ninguém aparece, mas está lá um jovem que foi lá para levar leite, queijo para os seus irmãos. E ele chega lá e começa a ver aquela situação. E ele imagina, aquele gigante lá vai cair, ele vai cair. Meu irmão vai vencê-lo. Mas ninguém se levanta. E ele então vai se aproximando do rei
que já havia oferecido a filha dele em casamento, a isenção de impostos para a família, dinheiro, morar no palácio, tinha um monte de benefícios. Mas Davi não pensou nada disso. A única coisa que ele tinha no coração dele é que ele foi chamado para guerrear. E Deus já tinha preparado ele lá quando cuidava das ovelhas. Ele já tinha vencido um leão. Imagine vencer um leão. Imagine vencer um urso, vencer um lobo. Ele enfrentou tudo isso para proteger o seu rebanho. Deixa eu dar um detalhe aqui. Davi estava no pasto, mas o coração dele não estava no pasto, já estava no trono. Talvez você esteja andando num carro velho. Não deixe o seu coração ficar escravo ali. Coloque o seu coração lá na frente. Se você está vivendo numa casa ruim, coloque o teu coração lá numa casa boa. Talvez você esteja vivendo numa casa de aluguel. Comece a colocar o teu coração numa casa própria. Para o nosso Deus, tudo é possível. E apesar dele estar lá no pasto, cheirando ovelhas, ele vai, e aí então ele se aproxima do rei Saul, e ele diz assim: olha, estou aqui. E aí Saul deve ter dito mais ou menos assim para ele: não, fica quieto aí que já aparece um guerreiro forte aí. Fica tranquilo que um dos seus irmãos já vai vir aqui e a gente vai acertar isso. E nada apareceu, e ninguém apareceu. A obra de Deus, ela é feita de voluntários. E Saul era uma pessoa que tinha todos os talentos. Ele tinha aprendido como guerrear, como usar uma funda. Ele tinha tudo isso. Mas naquele momento, ele ficou e ele não se levantou. Ninguém aparece então Davi. Como nós, que um dia aparecemos, levantamos a mão e falamos: estou aqui. Se eu sirvo, pode me usar. Se eu sirvo, estou aqui para a batalha. Eu talvez não saiba falar direito, talvez eu tenha timidez em falar com o outro, talvez eu tenha vergonha disso, daquilo, tal, mas se eu sirvo, estou aqui. E foi o que aconteceu com Davi. Davi chega ali, o rei fala: faz o seguinte então, já que não tem ninguém, vai você. Na cabeça dele, de Saul, era o seguinte: vou mandar ele, o gigante vencendo, não haverá mérito nenhum o gigante, que ele vai vencer um moleque, e a gente vai ver o que vai acontecer na próxima etapa, no próximo capítulo. E aí então Davi começa a se preparar com a armadura do rei. Mas a armadura do rei não serve para ele, é pesada para ele, tira a mobilidade dele. E ele diz: não preciso nada disso. A armadura do homem, ela te protege dentro de um limite. A armadura do homem te protege dentro de um limite. Mas a mão de Deus não tem limites. A mão de Deus não tem limite para cuidar de nós. E aí então nós conhecemos bem a história. O que acontece é que ele vai para a batalha, vence o gigante, e aí então Israel novamente vence. Os filisteus saem em retirada, e aí começa a acontecer uma guerra espiritual entre eles. Entre eles, o rei Saul e Davi. Porque as mulheres, como sempre, né, pastora Ruth? As mulheres, como sempre, elas começaram a cantar uma musiquinha para Davi, que enfureceu a Saul.
quando eles estavam entrando em Jerusalém, a musiquinha era mais ou menos assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí Saul já ficou incomodado com aquilo, porque ele era o rei. Mas a cabeça dele, simples de resolver, muito simples de resolver. Assim que o homem pensa, né? O homem acha que tudo é fácil de resolver. Ele vai resolver na força, ele vai resolver do jeito dele. Vou matar ele, pronto, acabou. Mato ele, acaba. E ele tentou. Várias vezes ele tentou matar Davi. O inimigo pode se levantar contra você, mas dependendo de quem você colocou a sua vida, ninguém vai tocar em você. Faz assim com a sua mão, olhe para ela. Você pode se perder na floresta, você pode se perder no mar, você pode se perder no deserto, mas você jamais vai se perder na mão de Deus. Vou repetir: você jamais vai se perder na mão de Deus. Aquilo que você coloca na mão de Deus está garantido, é vitória. E quando você precisar, você vai ter. E quantas vezes nós tivemos como que um depósito lá. E aí então a gente pode resgatar. No caso de Saul e Davi, eu comentei na semana passada algo e eu gostaria de comentar hoje, de novo. Para mim foi muito lindo isso que eu ouvi e vou repassar. Saul tinha tanta paixão pelo trono dele, pelo cargo que ele tinha, que era a coisa mais importante na vida dele, se tornou a coisa mais importante na vida dele. Deus deu o trono para ele, e ele falou que agora ele era o rei, era ele que mandava, e ele passou por cima do profeta Samuel, e esse foi um pecado que ele cometeu, que Deus naquele dia disse: não será mais o rei de Israel. E ele então achava isso, que ele era o poderoso, que ele era o bom, que ele era o rico, que os impostos iam para ele administrar. Ele era a pessoa que não iria ter problema nenhum, porque ele resolvia tudo à base da espada. Porém Davi, quando se torna rei, ele valoriza uma coisa que é importante. Ele valoriza o quê? A presença de Deus. Saul desprezou a presença de Deus. Saul, eu não quero perder meu trono, eu não quero perder o poder que eu tenho, não quero perder. E ele foi consultar uma feiticeira. Ele se afastou de Deus. Ele desprezou a presença de Deus. Ele não quis Deus. Aí então ele vai consultar uma feiticeira. E aí você pode imaginar uma situação de um crente fazendo isso, deixando a presença de Deus e indo buscar uma feiticeira. Davi? Não. Davi, sendo rei, cometendo os pecados que cometeu, as falhas que ele teve, ele fala nos Salmos, e ele diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, o Senhor tire de mim tudo, mas uma coisa eu te peço: não tires de mim a tua presença. Não tire de mim a tua presença. Então Davi, apesar do pecador que ele era, apesar dos falhas que ele teve, apesar de tudo isso, ele tinha um amor tão grande por Deus, que chamava a atenção de Deus nesse sentido. E quando nós falamos de primícia, é importante salientar que as primícias da nossa vida, elas são muitas, em várias áreas da nossa vida, em várias áreas. E você entende isso, você compreende isso. E no domingo que vem,
nós estaríamos fazendo aqui um pacto, uma aliança, uma parceria espiritual, onde você vai colocar a primícia do domingo na sua vida. E nós vamos fazer esta parceria dentro de um propósito que eu vou fazer, de orar, de jejuar, por 40 dias nesse sentido. Pegar o teu nome, apresentar de madrugada, ler diante de Deus o teu nome e orar em nome de Jesus, para que aquilo que você está pedindo, não precisa dizer o que é, mas se quiser, nós estaremos orando, especificamente, nome por nome, e apresentando a Deus. Da nossa parte, entramos com jejum e a oração. Da tua parte, entra você para ligar aqui na igreja, para que seja ligado no céu. E se nós fizermos isso dentro de um contexto espiritual, dentro de corpo, que um corpo cuida do outro. Você vê que a minha cabeça, ela dá ordem para que eu pegue esse microfone com a outra mão, que eu passe de novo para a outra mão. Tudo vem da cabeça que dá a ordem, e o corpo obedece. E tudo que nós fazemos vem de uma ordem do cabeça. E o cabeça do corpo é Jesus. E é Jesus que nos dá a orientação para que a gente faça e dê os nossos passos, ou faça aquilo que a gente quer fazer dentro de uma vontade de excelência, perfeita. Muitas vezes a gente erra, falha, mas o cabeça jamais falha. O cabeça jamais erra. Assim como Davi enfrenta o gigante e diz: olha, não tenho armamento aqui. Não tenho armamento. O gigante já tinha percebido isso. Não tenho armamento. Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele fala isso, o chão treme, o exército treme, o gigante treme. E Deus vai nos dar vitória em tudo aquilo que em tudo aquilo que você quisermos, porque nós vamos juntar. Porque essa batalha foi de um homem. Essa batalha foi de um homem. E às vezes você pode vencer uma batalha sozinho. Às vezes você precisa de dois. Às vezes você precisa de você e de mais alguém. Às vezes é você e mais 5 pessoas. Às vezes é um exército inteiro. Às vezes é uma igreja toda. E nós estaremos todos juntos dentro deste propósito, orando uns pelos outros. Então há uma igreja toda que vai estar orando por você, vai sustentar você em oração. Há um pastor que vai jejuar e orar. Não serei só eu. Outros também farão isso, e nós estaremos orando e jejuando, porque nós estamos agora começando um mês de fevereiro dentro deste propósito. Já começamos com 12 dias, vamos começar agora com essa campanha, para que a nossa vida, lá no final do ano, a gente olhe para trás e diga: obrigado, Senhor. Eu nem tinha fé para tanto, mas eu cheguei até aqui. Mas não tire de mim a tua presença. Posso perder tudo, mas não posso perder a tua presença, porque com a tua presença eu conquisto tudo de novo, e Deus vai reaver tudo aquilo que você perdeu. Feche um pouquinho os seus olhos. Pensa em algo que você perdeu. Pensa em alguma coisa que você perdeu. Pensa em alguma coisa que não deu certo na sua vida. Pensa em alguma coisa que você gostaria de ter de volta. Pensa em alguma coisa que você diz: perdi lá atrás, tá bom, já perdi. Mas creia num Deus de restituição, um Deus que vai reaver tudo aquilo que você perdeu. E tudo aquilo que você perdeu, Ele vai te dar 2 vezes mais, ou 4 vezes mais. E conforme o projeto, o plano de Deus vai acontecer na tua vida, você também vai receber de Deus. Se coloca.